Boa noite a todos. Antes de começarmos o nosso trabalho, hoje a gente começou um pouquinho diferente do que está acostumado a fazer, né? Que hoje eu estava um pouquinho preocupado em ver se YouTube ia funcionar. E parece que funcionou. Então nós colocamos aí o nosso endereço no YouTube, Adilson Ferreira APF, tá? Então aqueles que quiserem também acompanhar pelo YouTube ou divulgar o YouTube, a gente agradece. E hoje nós vamos dar continuidade àquele trabalho que a gente vem fazendo, e nas duas últimas semanas, as duas últimas lives, nós falamos de Jesus muito antes de Jesus, né? Hoje provavelmente a gente encerra essa parte e a semana que vem a gente vai conseguir, espero, né, começar a falar de Jesus. Aí Jesus na época dele, né? Provavelmente umas duas lives e depois vamos falar de Jesus depois de Jesus. E encerrado isso, nós voltamos para o Jesus de 2000 anos, porque aí nós pretendemos falar de muitas histórias de Jesus, muitos acontecimentos que são sempre maravilhosos, né? Então, enquanto não dá o horário, nós temos aí quem está aqui presente: Linda Alva, Sidoca, conheço a Sidoca, Marisa Moura. Então é sempre muito bom a gente poder contar com a presença de vocês. A gente sempre fica muito feliz com isso. E o trabalho é importante porque, sobretudo nesse período em que a gente se encontra hoje em dia, é preciso que a gente realmente procure estar com Jesus, porque Jesus é o porto seguro nosso, né? Jesus é aquele que está em todos os instantes nos amparando, e é isso que a gente precisa ter em mente, né? Então, temos que nos apegar sempre a Jesus, e é Ele que nos salva, é Ele que nos ajuda. Nós temos aí também no YouTube Célia, Regina, Manfrim, pessoal querido, aliás todos são, Yolanda Ribeirinho, colega de viagem, a Landinha, né, Landinha? Então é bom contar com a presença de vocês. Mais um pouquinho a gente dá início. Vamos então nos recolhendo um pouquinho. Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro de sempre, te agradecemos pela oportunidade que nos dá de estarmos reunidos mais uma vez e sempre em teu nome, o seu nome, Jesus. E nós te agradecemos porque estamos aqui nessa caminhada, nessa batalha. Sabemos que essa caminhada não é fácil, não. Se fosse fácil, teríamos resolvido tudo. Contudo, é possível crescer, é possível evoluir, é possível seguir amando sempre, servindo ao próximo em todos os instantes. Então te agradecemos, Jesus, e pedimos que o nosso coração se abra para entendimentos maiores cada vez mais, e que possamos entender a tua grandeza, Jesus, para entendermos também o teu esforço, a tua luta e o teu amor para com todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Bom, como nós
estávamos falando antes, esta é a terceira live, Jesus, muito antes de Jesus. E nas duas primeiras, nós falamos do início da caminhada da Terra, com Jesus presente, né, desde o início, um espírito grandioso, que cuidou do surgimento da Terra, que cuidou do acompanhamento disso tudo, que cuidou das formas, que permitiu, né, o surgimento da vida, e nós que somos os hóspedes especiais dessa terra, e que chegamos há tão pouco tempo aqui, afinal de contas a Terra, 5 bilhões de anos, nós fizemos aquele exercício de colocar 5 bilhões de anos ao longo de uma régua, de um único ano fictício. E nós vemos que Jesus, desde o início da Terra, vem nos preparando o caminho para que nós surgíssemos, o ser humano, no dia 31 de dezembro desse ano fictício, às 23 horas e 30 minutos, no finalzinho do ano, acabando, né? Então esse Jesus que nos acompanhou sempre, que esteve sempre nos ajudando e que está sempre nos acompanhando, que mostramos também o surgimento dos oceanos, falamos do surgimento da vida, que começou na água, daí se explica aquele diálogo com Nicodemos, né? Quando ele pergunta, o que eu devo fazer para alcançar o reino dos céus? É preciso nascer de novo. Mas como posso nascer de novo? Sou velho. Ah, Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não chega ao reino dos céus. A água representa a vida física. Então, vimos o surgimento da vida aí, vimos a chegada dos capelinos, irmãos que vieram de outro orbe, porque não conseguiram acompanhar a evolução daquele orbe, 42 anos-luz distante da Terra, e que vem à Terra, portanto, numa condição em que encontram a Terra muito inferior ao orbe no qual eles viviam até então. E vem aqui para nos ajudar. Usamos até aquele ditado, em terra de cego, quem tem um olho é rei. Eles vieram para nos ensinar. Aí vimos o surgimento de civilizações, né, de raças como as egípcias, ou a raça egípcia, e os hebreus. Nos fixamos nessas duas. Vimos os egípcios com um conhecimento fantástico, um desenvolvimento moral maravilhoso. Falamos do livro dos mortos dos egípcios. Que entendimento magnífico que eles tinham há cerca de 4.500 anos atrás. 2.500 anos antes de Jesus. E aí vimos a passagem de Moisés no Egito, ele que foi criado no Egito, embora fosse hebreu, e Moisés que consegue livrar o seu povo. E ao livrar o seu povo, lá no Sinai, ele recebe, daquele que ele entendeu ser Deus, né, ele recebe a tábua dos 10 mandamentos. Recebendo a tábua dos 10 mandamentos, nós vamos ver que as orientações que ele recebia eram as orientações que ele já havia encontrado lá no Egito e que havia sido retirado do livro dos mortos. O objetivo sempre é mostrar que Jesus, desde o primeiro segundo da terra, está sempre conosco, sempre nos ajudando, sempre nos amparando, nos orientando. E aí vemos a caminhada do povo hebreu, o judeu. Vimos a chegada dele, o recebimento da tábua, dos 10 mandamentos, e é por aí que a gente vai seguir agora. Então, nós vamos falar, obviamente, do nosso entendimento. A doutrina espírita é rica, é linda por isso, porque a doutrina, ela nunca é impositiva. Ninguém pode impor nada para ninguém. Senão a gente já estaria logo de início derrubando o livre-arbítrio, né? Cada um tem que escolher aquilo, tem que pesquisar, procurar, entender, mas tem mesmo, porque senão nós caímos naquela vala comum, antiga, de aceitar aquilo que os outros falavam. Não, eu quero aceitar aquilo que eu compreendi. No passado, a gente primeiro
ia crer, né? Eu acredito, mas não conhece. Então, acredita em algo que desconhece totalmente. Nós começamos a entender que eu só consigo acreditar naquilo que eu conheço. Então, eu vou buscar. E aí, eu vou entender se aquilo que me foi passado está correto ou não, segundo o meu ponto de vista. Então, nesse momento, estou passando os meus entendimentos. Eu acredito nisso. Procurei, vasculhei, meditei. Esse é o meu entendimento. Mas não aceitem como verdade. É preferível que procurem, vasculhem, raciocinem, leiam, para de fato entender cada vez mais. Então, vamos continuar dizendo que o povo judeu tinha uma tarefa importantíssima, a de conduzir a crença no Deus único ao longo dos séculos. Era preciso que conduzisse. Então, daí a necessidade deles permanecerem coesos, unidos e o mais livre possível de interferências externas. Então, nós vamos lembrar que no livro A Caminho da Luz, Emmanuel, ele diz que o povo hebreu era a raça mais forte e mais homogênea. E se era grande a sua certeza da existência de um Deus, também era grande o seu orgulho. Então era um povo orgulhoso, não praticamente nada acessível ao mundo exterior. Eles se fechavam em si mesmos. E havia essa necessidade, porque senão levar essa mensagem do Deus único ao longo de tantos e tantos séculos ficaria muito difícil. E olhe que mesmo dentro desse orgulho, desse povo fechado, ainda aconteceram tantos deslizes, tantos escapes que aconteceram. Mas conseguiram um feito extraordinário, maravilhoso, os judeus. Trouxeram até os dias de hoje esse entendimento do Deus, do nosso Deus. Então, eu pessoalmente tenho para com os judeus uma gratidão fantástica, tá? Um povo maravilhoso, um país fantástico. Mas aí vamos recordar que Moisés recebeu a tábua dos 10 mandamentos e ao ler as tábuas nós vamos ver que está cheio de nãos. Não matar, não roubar, isso, aquilo. Então, cheio de nãos. Mas o povo hebreu daquela época, o povo judeu, mesma coisa, dificilmente seguiria essa orientação que teria vindo do alto, né? Na visão de Moisés seria Deus, mas que no nosso entendimento, era Jesus. Jesus que entregava, aquele Espírito que viemos a conhecer depois como Jesus, é que teria entregue a Moisés a tábua dos 10 mandamentos. Mas para aquele povo, há 3.500 anos atrás, aceitar, seguir ensinamentos que a rigor pediriam uma consciência mais trabalhada, era um pouquinho difícil. Então, era necessário que Moisés também colocasse ao lado das leis divinas as suas próprias leis civis, né? Para que, embora sendo duras, aquilo tudo, era para que o povo, ainda tão endurecido, seguisse. Não por consciência, mas por temor, por medo. Então, elas eram duras. Vamos ver que eram até, de certa forma, contraditórias com as leis divinas, com os 10 mandamentos. Por exemplo, a morte, a pena de morte, a aplicação da morte. E aí nós vamos, talvez alguém pergunte nesse instante, meu Deus, que horror, que Moisés cruel era esse? Como que Jesus permite isso? Por que não? Era uma sequência do homem. O homem estava caminhando, ainda tão endurecido, tão embrutecido. Então, se perguntarmos, mas como que aconteciam as mortes? Falando de Jesus, e as mortes aconteciam. Nós vamos lembrar que 3.500 anos depois, ou seja, hoje, quantos países estão discutindo pena de morte? Aí, a culpa é de Jesus?
Não. A culpa é da falta de entendimento, né? A condição moral nossa que ainda está lá embaixo. Pena de morte. Por exemplo, o caso do aborto, né? Impressionante, mas está aí. Mas de qualquer forma, as leis mosaicas que Moisés teve que atribuí-las ao Deus, como se fosse de autoria de Deus, elas eram, na verdade, um embrião de justiça. Era o início da justiça. E que o homem, com o passar do tempo, como todas as leis, ele haveria de aperfeiçoar. Era um remédio amargo, sem sombra de dúvida. Mas nós olhamos só para a parte física. Nossa, remédio amargo. Alguém vai morrer em razão de descumprir uma lei. Era o que eles entendiam. Naquela época era o que entendiam. Muitos ainda entendem nos dias de hoje. Então, vamos passear um pouquinho pelas leis mosaicas. Os mandamentos de Moisés eram 613. 613 mandamentos que aparecem na Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, cuja autoria é atribuída a Moisés. Esses mandamentos distribuídos em 2 blocos. Mandamentos positivos eram 248. Eles eram orientações no sentido de se fazer, uma obrigação a ser feita. Mas haviam 365, são os dias do ano, né? São os negativos no sentido de não fazer, proibições para aquele povo. Então era preciso, de fato, ser duro para com aquele povo, para que não acontecesse um grande desvio ao longo desses séculos. Esses negativos, por exemplo, não adorar a outros deuses, adorar a Deus. Não convocar o povo para a idolatria. Não salvar a vida de um sedutor, deixa ele morrer. Não ter medo de falso profeta. Ou então, não impedir qualquer um de matá-lo, falso profeta. Não invocar os mortos. Isso eles traziam, Moisés colocou, porque eles traziam lá do Egito. Porque no Egito, eles consultavam os mortos. Logicamente, de uma forma leviana, né? Buscar algum palpite, alguma coisa. Então não era uma coisa séria. Para evitar de levar isso para dentro de Canaã, dentro da terra prometida, ele proíbe que se consulte os mortos. Depois, em outra oportunidade, vamos voltar. Ele proíbe um judeu de casar-se com um gentil. Gentil é pagão, né? Proíbe, olha que interessante, tomar como garantia em um empréstimo utensílios de cozinha. Se eu tomar utensílios de cozinha, eu vou deixar aquela pessoa, talvez, sem preparar sua comida. Ele não permitia que alterasse fraudulosamente os limites da terra. Nada de puxar a cerca para um lado ou para o outro. Não pode. Proibia maus tratos a escravos. Proibia levar a julgamento falsas testemunhas. Proibia poupar a vida de um perseguido. Dizia para não dar notícias enganosas. Fake news, há 3.500 anos atrás. Nada de notícias enganosas, nada de levar mentiras. Ele dizia também, nada de ter relações com a mulher de outro homem. Mas aí, muitas desses desvios que as pessoas praticavam, que não observavam a lei, muitas delas acabavam terminando, né, em apedrejamento. A punição era apedrejamento. Nós vamos falar de algumas dessas leis que com certeza vocês vão achar curiosas, mas era a verdade, né? Vamos bem rapidamente. O homem que adulterar com a mulher do outro, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Lembraram de algum episódio? 1.500 anos para cá, na época de Jesus, quando a mulher adúltera é levada na frente de Jesus e dizem, ela foi pega em adultério, queriam matá-la, se esqueceram de procurar o adúltero.
Ô, sociedade machista, hein? Outra coisa, quando um homem amaldiçoar seu pai ou sua mãe, morre. O mandamento, os 10 mandamentos dizia, honrar pai e mãe. Se você amaldiçoar seu pai e sua mãe, você morre. Outra coisa, se uma pessoa casava, um homem casava com uma mulher, e logo no primeiro dia, ele entendesse que a sua esposa não era virgem. O que ele fazia? Ele levava a mulher aos anciãos do local, eles avaliavam se ela era virgem ou não, e se eles dissessem, ela era virgem, então o marido pagaria uma multa para o pai da moça, e nunca mais poderia se separar dela, ficaria com ela para sempre. Mas se na avaliação ela não fosse virgem, ela era levada diante da casa do seu pai e morria apedrejada. Olha que beleza, né? Se a filha de um sacerdote começasse a se prostituir, portanto profanava o nome do seu pai, ela morria numa fogueira. Outra coisa, uma pessoa que blasfemou contra o Senhor. Então, as pessoas que ouviram essa blasfêmia, pegavam essa pessoa, colocavam a mão na cabeça, levavam à congregação e ali ele era apedrejado até a morte. Essas são algumas leis de Moisés. Lei de Talião, que nós ouvimos tanto, né? As leis de Talião e tal. Diz assim, quem matar alguém, certamente morrerá. Quem matar um animal, tem que colocar outro animal no local. A punição era vida pela vida. Dizia que, se alguém desfigurar o seu próximo, como ele fez, assim será feito a ele. Se ele quebrar o próximo, né, qualquer quebradura, nele seria quebrado também. Era o olho por olho, dente por dente. Lei de Talião. Outra aqui, interessante, que acredito que pouca gente ouviu. Uma jovem prometida em casamento, portanto uma noiva, se ela fosse atacada por um estranho, se, por exemplo, ela fosse atacada por um estranho no campo, o estranho morria. Ela não. Mas se ela fosse atacada por um estranho na cidade, os dois morreriam. Olha o embrião de justiça aí, o comecinho de justiça. É que se ela estivesse no campo, não adiantaria gritar, ninguém a ouviria. Mas se estivesse na cidade e não gritou, concordou. Um homem que se deitar com outro homem como se fosse uma mulher, os dois morrem. Homossexualismo. Outra lei. Homem ou mulher que tiver um espírito de necromancia ou de adivinhação, médium, ele morrerá apedrejado. Interessante, né? Então, aquele que tinha esse dom, fosse um médium, portanto, ele não poderia demonstrar isso. E é por isso que Moisés proíbe. Por quê? Porque eram vícios que vinham lá do Egito, uma má utilização da mediunidade natural, um desconhecimento. Nós viemos só a entender isso a partir de 1857, com o advento da doutrina espírita, chegada de Kardec, né, nos mostrando isso tudo. Mas até então, o homem não compreendia. E Moisés entendia que tinha como bloquear isso, evitar isso. Obviamente que isso não se evita por um decreto, né? Então, aquele que fosse médium morreria. Outra lei. Quando o teu irmão, que é a pessoa bem próxima, te incitar, então, filho da sua mãe também, ou o teu filho, ou a tua filha, ou a mulher, ou o teu amigo, seja quem for, te incitar para seguir a outros deuses, olha a preocupação de não desviar do caminho, preocupação de conduzir ao longo dos séculos a ideia do Deus único. Então, mesmo que seja teu irmão, teu pai, tua mãe, não importa, te incitar à adoração de outros deuses, o que você faz?
não consentirás com ele, nem o ouvirás, nem o poupará, nem terás piedade dele, nem o esconderás, mas certamente o matarás. E ainda dizia Moisés na sua lei: a tua mão será a primeira contra ele para o matar. Né? Então as leis eram duras mesmo, mas era a forma que Moisés tinha para segurar aquele povo tão duro. Olha a sabedoria para a época, né? Boca de 2 testemunhas ou 3 testemunhas, será morto o que houver de morrer. Por boca de uma só testemunha não morre. Ou seja, teria que ter uma segurança para executar aquele que deveria ser executado. Outro embrião de justiça aqui, comecinho de justiça. Olha que interessante. De repente aparece um cadáver, um homem morto no campo, e não se conseguiu identificar o assassino. Os anciãos iam até o local onde estava o cadáver e dali eles mediam as aldeias ao redor. E a aldeia mais próxima, eles iam lá, pegavam uma novilha, um animal bem novinho, que ainda não tinha sido utilizado para carga, para nada, portanto, o povo colocava muita esperança naquele animal, eles pegavam aquele animal e o degolavam. Né? É a forma que eles tinham. Outra coisa que se fosse aplicada nos dias de hoje: se alguém tiver um filho contumaz e rebelde, que não obedece à voz do seu pai e à voz da sua mãe, portanto, não lhes dá ouvidos, os pais levariam até os anciãos da cidade, e então todos o apedrejariam. Essa é a lei. Outra coisa aqui: quando alguém houver pecado errado, né, digno, portanto, do juízo de morte, e ao ser morto ele for pendurado em um madeiro, tipo cruz, mas pendurado em um madeiro, o cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porque esse pendurado, ele é maldito de Deus. Vamos lembrar de Jesus, né? Olha as ligações. Algumas coisas passaram 15 séculos, outras foram se perdendo ao longo do tempo. Por exemplo, os animais que eles podiam comer, o que era puro, o que era impuro, eles colocaram uma série, né, de informações, orientações. Por quê? Provavelmente, isso não se tem uma informação precisa, era para que o homem, a família, a mulher também, obviamente, no decorrer do dia, estivesse sempre atenta àquilo que ela poderia fazer de alimento, que era uma forma de estar ligada a Deus, ao alto. Essa é uma versão, tá? Que faz até sentido. Outra coisa aqui, mais um. Se 2 irmãos moram juntos e um desses irmãos é casado e morre, desencarnou, sem ter deixado um filho, a sua mulher ou sua viúva não poderá casar-se com um homem de fora. Quem deverá desposá-la é o seu cunhado, o irmão do falecido, para que, tendo filho, esse filho receba o nome do falecido, para que o seu nome não se perdesse em Israel. Mas ocorria também a possibilidade do cunhado não aceitar a proposta. Então, a viúva pegava o seu cunhado, levava até os anciãos e dizia: olha, ele não quer assumir a sua função de cunhado. E ele não assumindo, ela ia até ele, arrancava o sapato, a sandália dos seus pés, cuspia no seu rosto, e a casa desse rapaz passaria a ser conhecida como Casa do Descalçado. Então era um bullying 3.500 anos atrás. Essas são apenas algumas das leis que Moisés deixou, brutas, sem sombra de dúvida, duras, mas necessárias, sim, extremamente necessárias, e que deveriam ser ajustadas ao longo do tempo. Muitas leis precisariam ser modificadas, e aí Jesus vai vir
1.500 anos depois, para ajustar isso tudo. Só que não foi bem compreendido. Vamos seguir um pouquinho na história do povo hebreu. Então, ao longo dessa caminhada, de Moisés até a época de Jesus, tudo caminhou certinho, tranquilo, sem nenhum embaraço? Não. Sempre com problema. E é natural, né? Mas caminhou dentro do possível para aquele povo. E isso já é maravilhoso. Vamos voltar a 3.500 anos atrás e tentar entender a dificuldade daquele povo para levar essa verdade, o Deus único, ao longo de 15 séculos, até a chegada de Jesus. Então, foi um trabalho digno de aplauso por parte do judeu, com todos os problemas. Estivéssemos nós lá, provavelmente cometeríamos a mesma coisa ou até pior às vezes. Mas aí vamos ver que nesses descaminhos do povo judeu, um que chamou muito a atenção e que agora nós vamos trazer a presença de um dos grandes profetas de Deus, que é o profeta Elias, que era no século 9 a.C., e a contagem é do maior para o menor, até chegar no zero, né? Lembremos disso. Então vamos contar aqui um episódio que marcou bastante a presença de Elias e mostra como é que caminhava de forma equivocada parte do povo judeu, né? Depois da morte de Salomão, rei Salomão, no ano mais ou menos 930 a.C., Israel se divide em 2 reinos. Aí já mostra a divisão que começava a acontecer naquele grupo que Emmanuel diz que era homogêneo. Já começou a ter os seus fragmentos. Surge ao sul o reino de Judá, cuja capital era Jerusalém. E ao norte o reino de Israel, cuja capital ficou Samaria. Nesse do norte, portanto, o reino de Israel, cuja capital era Samaria, mais ou menos nos anos 870 a.C. até 850, reinou um rei cujo nome era Acabe. E o rei Acabe tentou unificar os israelitas e os cananeus, tentar juntar. Só que israelita, ele tinha o entendimento do Deus único, nosso. E os cananeus, não, eram politeístas. Então, ao tentar juntar esses dois, acabou redundando numa época em que o paganismo assolou, maltratou muito o povo judeu, o povo hebreu. Então, perdeu-se muito da sua característica, porque acabou se perdendo, saindo do caminho para o qual o povo judeu vinha trazendo esse entendimento. E essa escapada foi também muito provocada pela esposa de Acabe, do rei Acabe. O nome dela era Jezabel. Ela era gentia, portanto pagã, né? Não era judia, não. Nascida na cidade, ali na região de Tiro, hoje Líbano, um pouquinho acima de Israel, e ela era adoradora de um deus chamado Baal, deus deles lá, Baal. E Jezabel era uma pessoa extremamente má, perversa, complicada. E nesse período até, o rei Acabe, construiu até um templo de adoração ao rei Baal, ou Deus Baal, na cidade de Samaria. Olha como desvirtuou a coisa, né? Estava perdido. Então, os judeus estavam se desvirtuando do caminho. E aí surge Elias, o profeta Elias, um porta-voz de Deus, né? E que vinha para lembrar os judeus da necessidade de uma caminhada mais reta, de seguir da melhor forma. E diz que Elias havia profetizado que ali, no reino de Israel, haveria uma grande seca. E que acabou acontecendo mesmo. E acontecendo aquela seca, o rei Acabe acaba atribuindo a Elias a culpa pela miséria do povo. E Jezabel, a sua esposa, muito cruel, inclusive começa
a mandar matar os profetas que tinham por ali. Então, Elias faz um encontro com o rei Acabe, né? Local, Monte Carmelo. Fica na região mais ao norte de Israel, no lado noroeste, às margens do mar Mediterrâneo, onde hoje fica a cidade de Haifa. E, nesse encontro, Elias, o profeta, com o rei Acabe, que havia se desvirtuado do caminho, Elias propõe uma disputa. Que disputa era essa? Bom, o objetivo era ver qual o Deus verdadeiro, dizia Elias. Eu vou dizer que o meu verdadeiro Deus é o meu, e você vai dizer que o teu verdadeiro Deus é Baal. Então, eu vou convocar toda a população de Israel, daquela região, que estava desvirtuada, fora do caminho, para que pudessem assistir um embate entre Elias de um lado e 450, mais ou menos, sacerdotes de Baal do outro lado, né? Então, nessa disputa, o que eles fariam? Eles fariam 2 sacrifícios. Elias apresentaria a Deus um sacrifício, e os 450 sacerdotes de Baal apresentariam a Baal um outro sacrifício. E aí pegaram um altar. Nesse altar, eles teriam que colocar a sua oferenda, o seu animal morto, e não poderiam tocar, mas o Deus Baal de um lado e o nosso Deus do outro deveria, de uma maneira fantástica, né, extraordinária, queimar aquela oferenda. Algo que viesse e consumisse aquela oferenda. Então, diz que os sacerdotes colocaram a sua oferenda ali e começaram a dançar, a fazer sua prece, seja o que for. E nada de acontecer alguma coisa que viesse e consumisse aquela oferenda, aquele animal morto ali. Não conseguiram. Agora era a vez de Elias. Elias vai para o seu altar e ainda dá usando uma palavra assim um pouquinho estranha, mas dá uma esnobada. Manda até jogar água sobre o altar. É para queimar, mas pode jogar água, não tem problema. E aí jogaram água, colocaram o animal sobre o altar e Elias faz uma prece a Deus. E de repente, um raio cai e consome aquela oferenda. E aí nós perguntamos, isto é impossível de acontecer? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Nós, espíritas, sabemos da participação da espiritualidade nos eventos da natureza. Os espíritos estão aí controlando, coordenando isso tudo. E, portanto, um raio e logo em seguida a chuva para aquele local que estava tão seco, perfeitamente natural. Como natural, lembrando agora, como natural, 1500 anos depois, Jesus, no mar da Galileia, no meio de uma tempestade, ele levantar-se e pedir que a tempestade parasse. Por quê? Porque ela era comandada por espíritos. E Jesus, com toda a sua autoridade, imagina ele se dirigindo a esses espíritos, no caso, no episódio do barco, ele dizer lá, pessoal, aguenta um pouquinho que os meninos aqui estão com medo. E param, óbvio que param. E aí o mar fica sereno. Elias, mesma coisa. Vem aquele raio, consome o animal e ele ganha a disputa. Ganhando a disputa, ele pede a sua recompensa. Que recompensa Elias pediu? Ele pediu que os 450 sacerdotes de Baal morressem degolados. Foram levados à margem de um riozinho que passa bem junto do Monte Carmelo, lá embaixo, e ali eles foram mortos. Diz que a água desse riozinho, chamado Rio Quizon, ele ficou vermelho de tanto sangue que estava ali. E aí
o povo que viu, presenciou tudo aquilo, começou a ser reconduzido à sua crença anterior. Isso só para a gente perceber as dificuldades na condução desse povo ao longo dos séculos. Não é fácil não, mas era perfeitamente natural, e é perfeitamente natural entender isso. Essa caminhada difícil, há tantos séculos e séculos atrás. E essa dificuldade desse povo de entender, de caminhar de uma forma um pouquinho mais homogênea, melhor, de perder até um pouquinho do orgulho, acaba resultando em diásporas, dispersão do povo judeu. Nós vamos ver 3 aqui, importantes, que é a dispersão, é a retirada do povo judeu do seu território, do seu convívio. Isso é sofrimento. Ano 722 a.C., portanto, de Elias para cá. O reino de Israel, que era o reino de Acabe, é destruído pelos assírios, né? E foram levados e permaneceram cativos na Síria. Segunda, ano 586, tudo antes de Cristo. Nabucodonosor II, do Império Babilônico, invade o reino de Judá, que era o reino do sul, e destrói o templo de Salomão, lá em Jerusalém. E deporta para Babilônia 40.000 judeus. Depois, Ciro I, do Império Persa, derrota o Império Babilônico e liberta os judeus, que retornam para o seu território. Mas aí, eles já carregavam o efeito desse período todo fora do território. A miscigenação física, cultural, até na crença, mexeu-se algumas coisas. E aí vamos lembrar dos samaritanos, né, que são desconsiderados pelos judeus. Terceira diáspora, ano 70, depois de Cristo. Aí Jesus já tinha vindo e já tinham matado Jesus. O Império Romano destrói Jerusalém. E os judeus se espalham pela Ásia Menor, que é a Turquia hoje, sul da Europa e a África. Então, tanto sofrimento, é de se imaginar o porquê o povo judeu ficava na espera de um Messias que viria para libertá-lo com relação aos aspectos físicos. É muito sofrimento, né? Eles padeciam. Imagina o orgulho deles, onde tinha ido parar. Então, aquilo que mais doía neles, era exatamente isso. Então, eles passaram a entender, que o Messias viria para libertá-los dessa opressão, dessa humilhação, né? E vamos lembrar aqui, então, o último profeta, que foi Malaquias, o último profeta, antes de Jesus, portanto, né? Ele veio por volta do ano 430. Malaquias, esse profeta, o último, alertava sobre a necessidade do povo judeu fazer reformas para que ele pudesse aguardar a vinda do Messias. Ou seja, a coisa estava bagunçada. Reforçava também Malaquias a necessidade do amor para Deus, o amor de Deus. Chamava atenção com relação ao mau proceder dos sacerdotes. Isso desviava, fugia, escapava do controle. Por exemplo, desviavam dízimos que eram destinados aos levitas. Ainda, Malaquias foi o último, anunciava a vinda do Messias. E ele dizia assim: mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas, e saireis e saltareis como bezerros da estrebaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que estou preparando, diz o Senhor dos Exércitos. Então, a vinda do Messias, do verdadeiro Messias, estava próxima, bem próxima, mas a conduta daquele povo continuava
com relação a isso, ainda confusa. E nós vamos ver depois, na época de Jesus, que realmente as coisas não casavam. Por isso que Jesus encontrou enorme dificuldade para deixar a sua mensagem no coração daquele povo. Mas mesmo assim, encerrando, vamos lembrar que o povo judeu, por quem eu tenho o maior respeito, o maior carinho, né? Tem que parabenizar esse povo maravilhoso, que com as dificuldades que qualquer outro povo tinha, né? Mas valoroso, unido, ordeiro, ele nos trouxe a ideia do Deus único. Só por isso já somos imensamente gratos a eles, que ainda são tão maltratados nos dias de hoje. Então, todo o meu respeito, todo o meu carinho ao povo judeu. E aquela terra que estive lá por várias vezes e que me encanta, aquele local me encanta, né? Então, terminamos essa parte, Jesus, muito antes de Jesus, porque na próxima, Jesus já vai estar fisicamente conosco. Nós vamos ver esse Jesus de 2000 anos atrás, em rápidos episódios de 2000 anos, iremos adiante, Jesus, depois de Jesus, que aí o nosso entendimento está aí a doutrina espírita, com Jesus bem presente, Jesus aí, no meu entendimento, nos dirigindo dentro dessa doutrina, para que depois tenhamos a oportunidade de voltar a 2000 anos, falarmos muito de Jesus, muitos episódios, mas com uma característica da qual eu não consigo me afastar. Eu falo de um Jesus de 2000 anos, mas aplicando nos dias de hoje, né? Temos programa em rádio web, que fala exatamente de Jesus na atualidade. É um Jesus presente hoje. Isso é fundamental. E aí voltaremos, portanto, para ver os episódios acontecidos e tirarmos as nossas conclusões de como aproveitar isso tudo para os dias de hoje. Tá? Agradeço a presença de todos. Tive que dar uma corridinha também para não invadir muito. E todos vocês que estiveram conosco até agora, minha gratidão, meu carinho. O povo agora do YouTube também, que começa a chegar, né? Muita gente pediu, então a gente está comunicando agora que o YouTube também está aí e que na semana que vem possamos estar novamente juntos. Guilherme, Daniel, Michele, Miriam Lopes, tanta gente aí, tá? Áurea, Márcia, Márcia, colega, a nossa colega, querida colega Márcia, da viagem, né, da RW, um abraço, Márcia, Michele, Arenali, e quanta Lene. Então, muito obrigado a todos vocês, de coração. Viviane, Zambelli, prima, Regina. Então, vamos encerrando e sempre com prece, né? Então, convidando para a próxima. Então, fechamos os nossos olhos e vamos trazer Jesus à nossa frente. Jesus, o nosso amigo, irmão, companheiro, amigo incondicional, que está conosco em todos os instantes e que normalmente muitos só se lembram dele nos momentos de dor. Como seria bom se lembrássemos de Jesus em todos os momentos de dor, tristeza, mas os momentos de alegria. Jesus é o irmão, é o companheiro, é aquele que está ao nosso lado. Então vamos aprender a ter esse Jesus em todos os instantes. Ele é o nosso maior amigo, nosso maior companheiro. Então, Jesus, te agradecemos e te pedimos que no decorrer dessa semana nos oriente sempre, nos dê o consolo, a alegria, a paz que tanto precisamos. Mas sabemos também que a paz que precisamos, ela tem que ser
trabalhada, antes de tudo, dentro de nós. Que assim seja, graças a Deus. Então, novamente, obrigado a todos, né? Sandra, prima, e o chavão, né? Jesus no coração e álcool gel na mão. Fiquem todos com Deus, se cuidem, se preservem, é necessário. Não se esqueçam dos bens maiores que nós temos, os bens maiores, crença, a nossa fé, a nossa família, os nossos amigos. Não permita que essa pandemia leve a nossa fé, a nossa família, os nossos amigos. Não, não pode. Então, apesar da dificuldade, vamos manter, vamos agarrar firme. Vamos sim, não vamos deixar se perder. Um abraço a todos e que na semana que vem possamos estar novamente juntos. Grande abraço a todos e muito obrigado por estarem comigo. Obrigado.